Bem, até agora vimos como é que se cria o JList. Associado ao JList temos aqui um objeto para colocar lá os diversos elementos que vão ser apresentados no JList. Vimos que temos um listener para quando existe uma nova seleção na lista e temos um listener para quando existir eventos do rato aqui no JList. Então vamos ver o que acontece aqui com esta classe. A classe trata eventos do rato. Portanto, isto implementa um mouse listener. Portanto, esta interface obriga a ter estes métodos todos por aqui assim. Então agora eu vou explicar estes métodos. Ora bem, quando eu dou um clique no rato, o que é que acontece? Dar um clique no rato é pressionar o botão. Pressionar o botão sem o largar. Quando eu pressiono o botão sem o largar, o evento que está a acontecer é o mouse pressed. O mouse pressed é o primeiro evento que acontece, que é quando eu pressiono o botão do rato. Então acontece o mouse pressed. Quando eu liberto o botão, acontece o mouse release. Por exemplo, se eu quiser fazer um drag and drop, eu, com o mouse pressed, pego no objeto e vou arrastando, e depois quando eu quiser largar, acontece o mouse release. Depois do mouse release, eu programo o largar o objeto, aqui programo o apanhar o objeto. O que foi para arrastar. Portanto, este evento acontece sempre por esta ordem. Primeiro o press, depois o release, depois do release aparece o clique. Se eu quisesse, podia apanhar os três. Podia apanhar o mouse press para arrastar um elemento, agarrar um elemento, o mouse release largo o elemento e depois onde largo e podia dizer que ali há um clique e vai fazer alguma coisa com aquilo. O mouse clique acontece em terceiro lugar, que é isto. Portanto, este evento mouse click é só depois de existir o mouse pressed e o mouse release, depois aparece o mouse click. Portanto, sempre que eu dou um clique acontece três eventos ao mesmo tempo. Primeiro por esta ordem. Pressed, release e depois o click. No click, portanto, isto recebe sempre informação sobre o evento. Portanto, neste caso tem informação sobre o evento do tipo rato. E este objeto tem aqui este método, que tem mais coisas. Este objeto é ponto. Depois aqui vir aqui buscar muita informação sobre o que é que aconteceu. Sobre o que é que aconteceu em termos do evento. Então tem por aqui muita coisa. Constante e não sei quanto. Eu posso ver por aqui muita constante. Qual é o botão. Qual é se é esquerdo, se é direito. Estão aqui os botões e mais não sei quantos. Então tem por aqui muita coisa que eu posso inserir sobre o evento. Eu aqui, a única coisa que estou a fazer é saber se é o primeiro clique, se é o segundo clique. Portanto, se o número de cliques é 2, portanto, quer dizer, se eu dei 2 cliques, então quer dizer que eu tenho um double clique. Se eu tiver um double clique, então vou atualizar. Portanto, aí ver o que é que faço e entro dentro da... Se for uma pasta, entro dentro dessa pasta. É o que vai fazer este método. Portanto, vamos aqui ver o programa. Portanto, tenho aqui o programa. Se eu der um clique, faço a seleção. Portanto, aqui, ao dar um clique ali, o que eu faço é nada, mas como existe uma seleção diferente, então isso vai ser executado. Alguma coisa vai ser executada e vai ser executada vai atualizar aqui a caixa de texto cá de baixo. Só se eu der um clique aqui, ele vai atualizar. Ou então, se eu andar com a caixetinha, ele também está sempre a atualizar. Mas este é o evento que é uma seleção diferente do que foi o evento anterior. Portanto, aqui está a ser executado é alterar a seleção da lista. Se eu der um duplo clique, ele entra dentro. Portanto, é este evento que eu estou aqui a controlar, que é se acontecer um duplo clique, então eu vou chamar o método para entrar dentro da pasta. Portanto, é o que vai fazer este método. Aqui é o que eu vou mostrar. Bem, isto tem aqui mais eventos. Tem o mouse entered e o mouse exit. O mouse entered acontece quando o rato entra dentro da área do objeto. Portanto, quando o rato entra, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, colocar a margem a vermelho para a pessoa saber o que é que entrou ali dentro. É o mouse over. É o mouse over, sim. O mouse over de outra linguagem chama-se mouse over, quando está por cima.
mouse exit é quando o rato sai. Quando o rato dessa área, então eu tiro a margem vermelha, portanto se eu tivesse que colocar uma margem vermelha, tiro esta margem, então assim. Portanto, estes são os ventos que se podem programar. Aqui em relação ao rato. Vamos continuar aqui com este método inicial. Portanto, já vimos estes dois. Portanto, eu não entrei em pormenor no outro método, mas depois é semelhante. É verificar se é uma diretoria, se a diretoria entra lá dentro. Eu só quero posso mostrar essa parte. Quero só primeiro mostrar aqui da parte gráfica e depois já posso mostrar o resto. Isto é o JList. O que acontece? Este objeto JList permite mostrar um conjunto de elementos, mas não tem um scroll bar para eu andar para baixo e para cima, ou para andar para um lado e para o outro. Para isso, o que eu faço é cria-se um objeto tipo JScrollPane e envia-se lá para dentro o JList. E assim já tem um JList com scroll bars. É a forma de como se cria um JList com scroll bars. Portanto, eu aqui atrás criei o JList, agora crio um JScrollPane e envio lá para dentro, envio através do construtor o JList, vai enviar o JList. Isto aqui, está aqui a criação do JList, portanto eu fico com o JList com scroll bars. Mesmo precisamente só, por exemplo, para o browser. Sim, depois serve para outros objetos gráficos. Também aqui tem um outro exemplo, o browser, que o browser também acontece a mesma coisa. Aqui no browser também tem a mesma coisa. Tem o browser e depois tem um JScrollPane aqui para o browser, para ter um browser com scroll bars. Ora bem, para a parte norte, na parte norte eu tenho dois objetos, uma caixa de texto e um botão. Então, para isso, para colocar dois objetos, cria-se um JPanel. Criar um botão, tamanho 25 para 25 letras. Coloco na caixa de texto, criar a caixa de texto com 25 letras. O botão deve estar aqui, o botão está aqui à frente. Coloco na caixa de texto o caminho inicial. Quando existir alguma tecla na caixa de texto, quando a pessoa for escrever na caixa de texto, eu vou chamar o método logo. Portanto, tenho aqui um listener para quando se adiciona uma tecla à caixa de texto. Isto para quê? Que isso é coisa do Enter. Se eu der um Enter, então eu quero atualizar as coisas. Que é isso que temos aqui. Vamos cá ver. Add Key Listener, esta classe. Portanto, esta classe, para Key Listener, implementa um Key Listener. Portanto, esta interface obriga a implementar o Key Pressed, Key Release e Key Typed. A ordem de execução é esta. Isto é quando eu pressiono a tecla, quando liberto a tecla e depois acontece este evento. Portanto, eles acontecem com esta ordem. No KeyType, eu vou aqui mais uma vez ao parâmetro, ver qual é a tecla que foi pressionada. Eu tenho a tecla que foi pressionada, vou verificar se é o Enter e se for o Enter tenho que atualizar a interface. Tenho que fazer botar na lista e mostrar os elementos. Sim, daqui a pouco eu vou já mostrar este exemplo só para avançarmos aqui em termos da interface gráfica. Portanto, temos um listener para a caixa de texto. Vamos fazer igual para o botão. O botão chama-se Search. Quando existir uma ação no botão, então eu vou chamar aqui o Search Listener. Portanto, isto é só um action listener, implementar a interface action listener. Depois chamo aqui um método para atualizar a parte gráfica. Daqui a pouco já mostro os métodos todos que andam por aí. Portanto, temos um listener para o botão. Agora adiciona-se a caixa de texto ao painel, adiciona-se o botão ao painel e está criado o painel. Vamos para a parte central. A parte central é um objeto do tipo JEditorPane. Então o que é que se faz? Coloca-se, estou aqui a colocar uma linha, uma borda vermelha, portanto uma linha à volta vermelha. Está aqui. Colocar uma linha vermelha aqui à volta. Este é só para ser bonito. Isto na altura foi para saber que ele estava lá mesmo. Senão a gente obtém uma coisa branca e nem sabe porque tem lá o objeto. Então só para ver que o objeto estava lá, coloquei aqui esta linha à volta vermelha. Portanto, uma linha vermelha. Como falta as scroll bars, portanto, mais uma vez
A mesma estratégia é criar um objeto tipo JSchoolPane e enviar lá para dentro aqui esse objeto. O JEditorPane. Até assim temos um editor com Schoolbar. Em baixo temos uma caixa de texto que eu chamei statusbar. Até esta statusbar é uma caixa de texto e dá para 50 caracteres. E agora é só adicionar os objetos todos ao layout. Portanto, eu vou adicionar à parte oeste, vou adicionar o JList. À parte norte, adiciono o pane que tem a caixa de texto e o botão. Ao centro, adiciono o browser com o scrollbar. Está aqui. Na parte sul, na parte de baixo, adiciono o que eu chamei de statusbar, que é uma caixinha de texto. Na parte este, aqui do lado direito, eu vou adicionar uma toolbar. Este método vai criar esta toolbar. Vamos aqui ver o que é a toolbar. Então temos aqui a criação da toolbar. Criação da toolbar. Para criar uma toolbar temos que criar um objeto do tipo JToolbar. Este recebe um nome, não é muito importante, e depois aqui a direção, se é vertical, se é horizontal. Depois faz aqui a direção. Agora esta toolbar a gente pode adicionar o que for necessário, os objetos que forem necessários. Portanto eu comecei por adicionar uma label, um JLabel, um texto, e depois os botões. Portanto um primeiro botão, chamo este método para obter o ícone, eu digo qual é a imagem que quero que fique, a largura e a altura, portanto aqui as constantes. Portanto crio isso, adiciono a tooltip, para aquela pequena ajuda, e depois é só adicionar este botão aqui à toolbar. E repete-se para os outros botões. Ora bem, depois disto tudo, eu quero fazer aqui alterações a isto tudo. Quais são as alterações que eu quero? Eu vou criar o seguinte. Portanto, falta agora a programar estes botões. Portanto, se eu der aqui um clique, eu quero criar uma nova pasta aqui na pasta que está selecionada, aqui para mim está selecionada. Se eu der um clique aqui no segundo, eu quero apagar a pasta que está selecionada. É preciso que apagar a pasta significa apagar tudo que está dentro da pasta e subdiretoriza nada para ele poder apagar tudo. Portanto, se eu dizer que é apagar a raiz, ele apaga tudo. Se já apagaram, não sei se para reciclagem. Apagar. Sim, eu não sei se vai para a reciclagem, mas podemos experimentar. Quer dizer, o professor está. Porque os métodos, e há pouco quando falou que é igual tanto no Windows como no Mac, tem a ver, portanto, isso será código que já está feito. Sim, já está tudo feito, já está tudo feito, assim. Sempre que podemos experimentar, a ver se vai para a reciclagem ou não. Porque assim, se eu apagar no MS-DOS, a reciclagem fica vazia. Se eu apagar no Windows, vai para a reciclagem. No MS-DOS acho que não, e aqui não sei. Aqui, não sei, queríamos experimentar. E isto é para fazer o rename de uma pasta. Portanto, estes botões faltam implementar. Eu da parte da manhã, aqui no intervalito, aproveitei o intervalo para criar esta classe folder. E então na classe folder criei aqui assim esses métodos. Que é o método, são métodos estáticos, método para criar uma pasta. A gente dá o caminho, para ter aqui um exemplo. Este é o caminho que está selecionado e digo que quero criar lá dentro esta pasta. Portanto, aquele botão vai ter que abrir uma caixa de diálogo a perguntar qual é a pasta que eu quero criar. Eu tentar um clique no botão e ela... Sim, só falta o nome da pasta, só este nome da pasta. E este caminho já está lá definido. Já tem este caminho. Então, envia-se o caminho, envia-se o nome da pasta que se pretende criar, o que é que isto faz. A classe file é para trabalhar com ficheiros, mas uma pasta é um tipo especial de ficheiro. Portanto, aqui uma pasta é um ficheiro de texto ou uma pasta é a mesma coisa. Aqui... Para a biblioteca é a mesma coisa, aqui quem trata tudo é sempre a classe files. O que é que eu faço? Crio um ficheiro aqui com este caminho inicial e depois pergunto se este caminho é válido ou não, se ele existe. Portanto, se for válido, então aí eu posso criar lá, posso criar nova pasta. Se esse caminho for inválido, portanto é impossível para estar a criar a pasta. Portanto, se for válido, o que é que tenho que fazer? Eu tenho que criar o caminho, portanto, um novo caminho, o caminho completo que eu quero criar, o caminho completo, que é o caminho anterior mais o novo caminho, e depois é só chamar o método MacDiv que ele trata a referir. Que é 2. Portanto, se for delete div, vai pegar essa participar.
Não sei, aquela coisa depois posso experimentar, qualquer coisa, sempre depois experimento, criam uma diretoria, apagam essa diretoria, depois vão à reciclagem, mas fica lá alguma coisa não. Podem experimentar isso. Rename. O rename, portanto, isto é para ser invocado desta forma, a gente diz qual é a pasta onde estamos e depois alterar, depois tem que abrir uma caixa de diálogo, então dar um novo nome que se pretende para a pasta. Portanto, a ideia é chamar assim, então isto recebe o caminho, recebe um novo nome. O que é que é necessário fazer? Um objeto com o caminho inicial, para ver se isto é válido. Um objeto com o caminho de destino. O caminho de destino é ir aqui ao caminho original, apagar a última pasta e colocar aqui o novo nome. Este que eu tenho aqui, file, eu vou ao caminho original, vou buscar a substring desde a posição 0 até à última posição onde se encontra a barra. E depois a isto eu vou adicionar, portanto, isto tudo até à posição onde se encontra a barra, depois adiciono a barra e depois novo caminho. Assim, eu não sei se isto apanha aqui a posição anterior ou a posição da barra, se calhar porque a barra fica aqui 2 barras repetidas. Portanto, quis experimentar. Assim, eu não experimentei isto, estive aqui só a alinhavar aqui estes métodos. Depois a pessoa experimenta, ou então olhar para a ajuda e ver o que é que faz aqui o index of a tela que eu paro. Se eu paro, inclusive devo parar aqui, se eu parar aqui, isto vai ficar, penso que o substring apanha tudo até à posição que é dada, mas essa já não é incluída. Há que olhar para a documentação, para que isto deve estar correto. Portanto, isto tem um novo caminho, tiver aqui um novo caminho, verifica se o primeiro caminho se é uma diretoria. Se for uma diretoria, então faz o rename para o novo nome. Se for um ficheiro, não, a gente está aqui a mudar diretorias. É o seu rename de diretorias. Portanto, se for um ficheiro, ele tem que chamar outro botão. Por exemplo. Pensa para ficheiro, é a mesma coisa. E agora aqui o método perigoso que é o delete. Portanto, isto, como tem que apagar, portanto, se apaga esta pasta, tem que apagar tudo que tem a pasta e as pastas todas lá para dentro. Portanto, isto é um método recursivo. Portanto, isto faltou aqui assim, this.ponto, chamar ele próprio, portanto, isto é estático. É estático, então é folder, pontos. Portanto, isto, método estático, chama-se ele próprio, então o que acontece? Criar um objeto tipo file, com este caminho, colocar aqui o i para buscar que o caminho era válido, depois vou ao objeto e peço todas as entradas que tem esta diretoria, todas as entradas podem ser fecheiros para essa diretoria. Se este array for diferente do null, quer dizer que a diretoria tem alguma coisa, ciclo a percorrer as entradas todas do array, verificar se é uma diretoria, se for uma diretoria, eu para remover uma diretoria tenho que chamar recursivamente o método. Que é remover outra diretoria, portanto chama um método recursivo. Então, ele vai fazer, entra de uma outra diretoria, apanha os cheiros todos nessa diretoria e tem que lá sempre assim recursivamente enquanto existem diretorias. Se não for diretoria, eu faço o delete, que é um fecheiro, então apaga o fecheiro. No fim disto tudo, portanto, depois de ele fazer isto, ele chama recursivamente, depois ele vai sair e vai apagar aqui a diretoria. Portanto, essa diretoria, portanto, aqui é para chamar, para apagar as coisas internas da diretoria, quando apagar tudo interno, à hora de sair, vai apagar aqui a diretoria. Vai apagar a diretoria aqui. Deixem-me ver, o entry está aqui. Portanto, o entry é uma diretoria, isto apaga interno. Caso contrário, portanto, se for um ficheiro, apaga aqui. Mas quando ele terminar, ele vai fazer aqui um folder, onde é que está? Isto. Está aqui, isto é a diretoria inicial. Ele vai apagar, isto é a diretoria inicial. Portanto, isto apaga a diretoria inicial. Portanto, se eu chamo isto recursivamente, quer dizer que a nova diretoria depois entra aqui com uma diretoria inicial. Ok, então. Sim, é um método recursivo, sempre é preciso ter aqui atenção para chamar recursivamente, tem que apagar aqui o inicial, se for recursivo, chama-se o novo inicial. É assim, penso que funciona, penso que a ideia é esta.
Em princípio isto deve funcionar. Portanto, a seguir a gente experimenta só com uma pasta assim que a gente queria e não sei quantos. Portanto, este método é perigoso. Portanto, o que é que se pretende é... Vamos lá ver. Portanto, eu pretendo programar estes botões. Criar aqui um menu directory ou folder, aqui com estas opções. Portanto, vocês perguntam aqui o que é que isto é, add a new folder, remove a folder, delete e também. Portanto, é isso que eu vou querer fazer em termos de melhoria se aparecer aqui neste programa. É assim, o programa em si tem por aqui muitas mais coisas. Assim, eu não estive a mostrar os métodos todos. Eu vou deixar agora para vocês tentarem criar ali o menu, para tentarem fazer aqui uma pequenas alterações. Depois em casa já acabam por então estudar o código todo, que é útil para vocês perceberem aqui esta parte das interfaces gráficas. Dúvidas? Se não há dúvidas...